Audiobook número 1, canal Mundo FIV, leitura e narração, Luiz Fernando Pina de Carvalho. Tratado de Obstetrícia, Febrasgo, capítulo 91, Fisiologia do Nascimento, partograma do conceito ao uso, dos autores Alessandra Cristina Marcolin, Geraldo Duarte. Introdução. Mais de 300 mil mulheres morrem a cada ano de complicações relacionadas à gestação. Em torno de 99% dessas mortes ocorrem em países de desenvolvimento, e a grande maioria é evitável. Apesar da expressiva queda da taxa de mortalidade materna em 44% de 1990 a 2015, esse declínio foi inferior à meta de 75%, determinada por um dos Objetivos do Desenvolvimento contidos na Declaração do Milênio, assinada por 189 países membros da Organização das Nações Unidas, no ano de 2000. O estabelecimento do objetivo de melhorar a saúde materna não ocorreu apenas pelo grande número de mulheres que morrem em decorrência de complicações da gravidez, parto e puerpério, mas principalmente porque essas mortes decorrem de desigualdades sociais, econômicas e culturais existentes entre as diversas localidades do mundo. 2/3 das mortes maternas são de causas obstétricas diretas, enquanto o terço restante de causas obstétricas indiretas, principalmente devido à interação entre condições médicas pré-existentes e a gestação. Dentre as causas obstétricas diretas, merecem destaques hemorragia, hipertensão e infecção. Porém, complicações de distócias do parto figuram como causa de até 10% desses tipos de mortalidade materna. Cumpre destacar que distócia de parto pode ser causa de porcentagens ainda maiores de morte, uma vez que os dados globais coletados sobre morte materna são de qualidade questionável e que muitos casos classificados como consequentes à hemorragia e infecção podem ser, na verdade, decorrentes das complicações de um trabalho de parto distóxico. Portanto, intervenções que garantam assistência obstétrica universal apropriada, realizada por profissionais treinados e capazes de reconhecer situações de maior risco, que dispõem de protocolos baseados em boas evidências científicas, aplicadas em ambientes com infraestrutura adequada ou com possibilidades de transferência de pacientes com segurança, certamente reduzirão as taxas de morte no ciclo gravídico puerperal. Nesse contexto se encontra a criação e implementação do uso do partograma, visto que detecções precoces de distócia e a prevenção do trabalho de parto prolongado auxiliarão na redução de agravos permanentes e morte materna. Conceito e função do partograma. O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto. É um instrumento fácil de ser utilizado, prático e barato, que permite documentar sua evolução, diagnosticar alterações e indicar intervenções apropriadas para a correção desses desvios ou distócias, evitando assim que se adotem condutas desnecessárias na assistência à parturiente. Como possibilita o registro da evolução no trabalho de parto, o partograma detecta quando ele não está progredindo normalmente e, se adequadamente interpretado, indica quando há necessidade de estímulo deste trabalho de parto ou se há desproporção cefalopélvica. No entanto, a função do partograma vai muito além de possibilitar o diagnóstico de distócias. Ao comportar dados maternos e os relacionados ao controle de vitalidade fetal, o partograma permite que se identifique condições de risco do binômio. Com uso possível desde 1970, trata-se de uma ferramenta que serve como um sistema de aviso precoce e auxilia na decisão de transferir a paciente para centros com maiores recursos, de instituir intervenções ou resolver a gestação, além de incrementar a qualidade e regularidade das observações maternas e fetais durante a assistência ao parto. Revisões sistemáticas e meta-análises foram realizadas para se determinar o efeito do uso do partograma sobre a morbimortalidade perinatal e materna, e recomendações foram feitas com base nesses estudos. Ao se considerarem parturientes que tiveram seu trabalho de parto registrado em partograma, com aquelas nas quais não se utilizou esse instrumento, os estudos não demonstraram evidências de diferenças nas taxas de cesariana, de parto vaginal assistido e incidência de índice de Apgar abaixo de 7 no quinto minuto de vida neonatal.
Ao se dar ênfase em outros resultados secundários, não se observaram maiores taxas de estimulação do parto, de parto vaginal espontâneo, analgesia farmacológica, mortalidade perinatal e admissões de recém-nascidos à unidade de cuidados intensivos. Os autores desses trabalhos sugerem que não há evidências de qualidade suficiente para recomendar o uso rotineiro de partograma como parte da assistência obstétrica. No entanto, vale destacar que os trabalhos incluídos nesses estudos são considerados de baixa qualidade e com elevada probabilidade de relevantes vieses. No entanto, como o partograma atualmente é de uso generalizado e geralmente bem aceito, os autores recomendam a utilização dessa ferramenta adaptada para cada serviço. A Organização Mundial da Saúde recomenda fortemente o uso de partograma na assistência obstétrica desde 1994. Essa recomendação ficou clara após o lançamento da série de 4 documentos publicados sob o título Preventing Prolonged Labor, A Practical Guide, The Partograph. Esses documentos foram reedições daqueles lançados sob o título O Partograma, de 1988, pelo programa Maternal Health and Safe Motherhood. Em 2014, a OMS reuniu as melhores evidências sobre condutas adotadas na primeira fase clínica do parto e publicou 20 recomendações referentes ao diagnóstico, prevenção e tratamento de distócias e cuidados para as mulheres submetidas à estimulação do trabalho de parto. De acordo com essas diretrizes, recomenda-se o uso de partograma, com linha de ação de 4 horas, modelo da OMS, para a monitorização da evolução da fase ativa da dilatação, com força de recomendação forte, apesar da qualidade da evidência ser muito baixa. No Brasil, o uso do partograma é recomendado desde as instituições do Programa de Humanização do Parto e publicação do Manual Parto, Aborto e Puerpério, Assistência Humanizada à Mulher, em 2001, pelo Ministério da Saúde. Em 2015, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar adotou a Resolução Normativa número 368, que dispõe sobre a utilização do partograma e outros benefícios no âmbito da saúde suplementar. O artigo 8 diz que o partograma é um documento gráfico no qual são feitos os registros de desenvolvimento do trabalho de parto, das condições maternas e fetais, e deverá conter, no mínimo, as informações indicadas pela OMS. Em 2016, o MS do Brasil, assessorado pela Comissão Nacional da Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, publicou Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, com o objetivo de garantir o melhor cuidado da saúde possível diante do contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no sistema de saúde. Nesse documento, a utilização de partograma com linha de ação de 4 horas, modelo da OMS ou equivalente, é recomendado para o registro do progresso do parto. Por todo o exposto, o partograma é desenhado para uso em qualquer serviço de assistência obstétrica, porém com diferentes funções, a depender do nível de sua assistência. Em centros de parto, a principal função desse instrumento é alertar precocemente os profissionais que assistem parturientes sobre anormalidades na progressão do trabalho de parto e indicar a transferência da mulher para uma unidade hospitalar. Dentro de hospitais, o diagnóstico de distócia do partograma serve para identificar a vigilância materno-fetal e indicar instituição de intervenções que visem a sua correção. Componentes do partograma. Inicialmente, é importante salientar que o partograma deve ser utilizado por profissionais de saúde, com um treino adequado para conduzir um trabalho de parto normal, que saiba realizar toques vaginais e avaliar corretamente a dilatação cervical, e que tenha conhecimento de como preencher esta ferramenta. O partograma pode ser utilizado durante todos os trabalhos de parto, conduzidos em ambiente hospitalar e quando fora dele, apesar em casos de gestação de risco habitual, a termo e com início espontâneo. O modelo de partograma mais utilizado e testado e de qual derivam os vários existentes é o da OMS, 1994. Na primeira versão, o partograma possuía um local referente à fase latente da dilatação e à fase ativa, começava com 3 centímetros. Na versão modificada de 2000, a fase latente foi excluída e a fase ativa começa com 4 centímetros. No Brasil, o partograma mais utilizado e preconizado pela MS, que tem semelhanças com o da OMS, é o de fácil preenchimento,
Como já comentado, o partograma torna possível a representação gráfica dos eventos ocorridos no trabalho de parto, ao longo do tempo em horas. Por isso, ele contém 3 partes. Parte 1. Progressão do trabalho de parto. Essa seção é destinada à avaliação da progressão do trabalho de parto e compreende o preenchimento do cervicograma e a avaliação das contrações uterinas maternas. No cervicograma, se faz o registro da dilatação cervical e a altura da apresentação, em função do tempo. Para que o seu preenchimento seja correto, é importante entender os conceitos de trabalho de parto e suas diversas fases clínicas estabelecidas por Emanuel Friedman, nas décadas de 1950 e 1960. Recentemente, as divisões do trabalho de parto propostas por esse pesquisador foram corroboradas pela OMS. Fase de dilatação. Em 1954, ao descrever o trabalho de parto em 500 nulíparas, Friedman demonstrou que a relação entre a progressão da linha de dilatação cervical e o tempo, pela primeira fase clínica do parto ou da dilatação, é representada por uma curva sigmoide. Além disso, essa fase foi historicamente dividida em fase latente e fase ativa, a depender da velocidade com que a dilatação ocorra. A fase latente se inicia com o diagnóstico de trabalho de parto, ou seja, com a associação de pelo menos 2 contrações rítmicas em 10 minutos, dilatação cervical de 2 a 3 centímetros e se estende até 4 centímetros de dilatação. É a fase mais longa, com duração média de 8 horas, mas podendo ter até 20 horas. Na fase ativa, que se inicia com 4 centímetros e termina com a dilatação completa do colo, a velocidade de dilatação cervical aumenta significativamente e é de 1 centímetro por hora, em média. Nessa fase, é possível estabelecer os diagnósticos de distócia, também definidos por Friedman. Sendo assim, é importante salientar que, para a análise da progressão do trabalho de parto, a fase de interesse para a aplicação do partograma é a fase ativa de dilatação. Portanto, o partograma deve ser iniciado no momento em que a parturiente apresenta dilatação cervical de 4 centímetros. A abertura do partograma na fase latente implicaria intervenções desnecessárias. Observações clínicas realizadas nesta fase, caso a parturiente seja internada neste momento, deve ser anotada em outro local. Em sua forma mais comum, o cervicograma é documentado em papel quadriculado. Na abscissa, eixo X, coloca-se o tempo, sendo cada divisória correspondente a meia hora do partograma da OMS e 1 hora da MS Brasil. Nas ordenadas eixo Y do partograma da OMS, a dilatação cervical e a descida fetal são representadas à esquerda. No partograma MS do Brasil, a dilatação é representada à esquerda e a descida da apresentação à direita. Em ambos os partogramas, cada divisória das ordenadas corresponde a 1 centímetro. Na representação, a descida fetal considera-se como o plano 0 de Dely, ou o plano 3 de Hodge, aquele das espinhas ciáticas, no estreito médio da pelve materna. Acima desse ponto estão os valores negativos e abaixo os valores positivos. O modelo de utilização do cervicograma pode ser adaptado para diversas realidades. O mais importante e conhecido foi o realizado por Philpott e Castle, 2 professores da Universidade de Rodésia, que atuavam em uma região carente de leitos obstétricos e onde a maioria dos partos era realizada por parteiras. Esses pesquisadores acrescentaram mudanças ao cervicograma na tentativa de identificar pacientes com maior risco de precisarem de pessoal mais capacitado para resolver gestações e que, portanto, deveriam ser encaminhadas aos hospitais. Com base nos conhecimentos de Friedman, eles construíram 2 linhas diagonais no cervicograma e as denominaram linha de alerta e linha de ação. A linha de alerta tem seu início a 4 centímetros e tem inclinação suficiente para que a representação da dilatação cervical em trabalhos de parto normais coincida com ela ou fique imediatamente à esquerda, a depender do partograma utilizado. Quando a dilatação cervical cruza a linha de alerta, a paciente seria classificada como a de maior risco para distócias, seja por contrações ineficazes ou por desproporção cefalopélvica, e deveria ser encaminhada ao hospital mais próximo. A linha de ação foi construída paralela à linha de alerta, com intervalo de 4 horas. Esse era o tempo suficiente para que a paciente chegasse ao hospital de referência em segurança. Nos dias atuais, a maioria dos partogramas é utilizada em ambiente hospitalar. Logo, não existe a necessidade de
de instituir intervenções imediatas em casos em que a dilatação cruze a linha de alerta. Esse fato apenas significa que a parturiente ou seu feto demandam melhor observação clínica. Medidas não invasivas como mudanças de postura e liberdade nos movimentos podem auxiliar na correção de possíveis distorções deste momento. Intervenções mais invasivas se tornam necessárias quando a dilatação cervical atinge a linha de ação, e elas não são necessariamente cirúrgicas. A revisão sistemática de Lavender, realizada com o objetivo de determinar o efeito do partograma e seu desenho sobre resultados maternos e perinatais, demonstrou que parturientes que tiverem a fase de dilatação documentada em partogramas com linha de ação a 2 horas e da linha de receberem mais ocitocina, quando comparadas a mulheres com partogramas com linha de ação de 4 horas. Mulheres com partogramas com linha de ação de 4 horas também tiveram menores taxas de cesariana, quando comparados àquelas com partogramas com linha de ação de 3 horas. Vale enfatizar que no cervicograma de partograma da AMS, a dilatação cervical é representada por um triângulo, colocado na linha que representa quantos centímetros a paciente apresenta no momento de sua avaliação, imediatamente à esquerda da linha de alerta. A apresentação fetal é representada por um desenho que demonstra a variedade de posição. O partograma da OMS, a dilatação cervical é representada por um X, plotado na intersecção da linha de alerta com a linha que representa quantos centímetros a parturiente apresenta. Em trabalhos de partograma com progressão normal, as marcações ficarão na linha ou à esquerda. O intervalo em que a paciente é submetida aos toques vaginais pode ser preenchido varia de 2 a 4 horas, a depender da parturiente e a evolução do seu trabalho de parto. O período expulsivo. O período expulsivo ou segunda fase clínica do parto também deve ser documentado no partograma, e por isso conceitos referentes a ele merecem ser discutidos. Segundo Friedman, 1955, o tempo máximo de período expulsivo é de 2 horas e 1 hora considerando nulíparas e multíparas respectivamente. Mais recentemente, vários pesquisadores têm investigado a relação entre duração desse período e os resultados maternos e neonatais adversos, na tentativa de se definir o que pode ser considerado normal. Com as melhorias na monitorização fetal intraparto, desfechos adversos em RN de primigestas não têm sido associados à duração do expulsivo. Para multíparas, apesar de existirem poucos trabalhos na literatura, parece que resultados adversos neonatais só foram encontrados quando o período expulsivo foi superior a 2 horas. Por outro lado, complicações maternas e maiores taxas de cesariana foram associadas ao prolongamento do expulsivo. No entanto, esses resultados adversos estão mais associados às ações e intervenções realizadas pelos profissionais que assistem a paciente que pela duração desse período por si só. Sugere manter a tentativa de parto vaginal por pelo menos 2 horas em gestantes multíparas e 3 horas em primigestas, se as condições maternas e fetais assim o permitirem. Períodos mais longos podem ser apropriados e adotados de forma individualizada em pacientes com analgesia farmacológica e com fetos em apresentações anômalas, desde que a progressão e a descida fetal sejam documentadas. O trabalho de Friedman foi brilhante pela repercussão que teve na assistência obstétrica. Entretanto, essa assistência mudou muito desde então, assim como as características das parturientes. Vários autores tentaram estabelecer novas curvas com suas populações, mas foram os trabalhos de Zhang que mudaram esse cenário. Em sua publicação de 2002, Zhang et al. Avaliaram a curva de evolução da dilatação cervical ao longo do trabalho de parto de primigestas, demonstrando que a transição da fase latente para a ativa é mais gradual do que se historicamente descrita, podendo essa transição durar até 10 horas, o que somente após 6 centímetros de dilatação ocorreria a velocidade relativa relatada anteriormente por Friedman. Por isso, as distócias só podem ser diagnosticadas a partir de 6 centímetros, quando se iniciaria a fase ativa do trabalho de parto. Em 2010, publicaram dados mais robustos do estudo retrospectivo multicêntrico, na qual sugeriram novos conceitos para a progressão normal do trabalho de parto e correlação com distócias. Esse estudo extraiu dados de partos de 62.415 mulheres de paridade variada em 19 hospitais dos Estados Unidos, nos anos de 2000 a 2008,
A análise dos dados coletados confirmou a progressão mais lenta da dilatação cervical entre 4 a 6 centímetros, independente da paridade da paciente, e demonstrou que a partir de 6 centímetros a velocidade da dilatação realmente aumentava, sendo significativamente maior em multíparas quando comparadas à primigesta. Além disso, esse estudo estabeleceu novos limites superiores de normalidade para a duração de período expulsivo para a primigesta, de 3,6 e 2,8 horas, caso haja ou não haja analgesia de parto, respectivamente, independente de qualquer progressão de descida fetal. Cumpre destacar que esses limites acrescentaram 1 hora aos estabelecidos por Friedman. Por fim, com base nesses novos achados referentes ao trabalho de parto, os autores sugerem a adoção de novos partogramas para primigestas, diferentes dos recomendados pela OMS e pela MS Brasil, cuja construção leva em consideração os conceitos de Friedman. Esses partogramas não teriam linhas de alerta, mas cada parturiente, de acordo com a dilatação cervical detectada na sua admissão, teria sua própria linha de ação para a realização de intervenções. Observações referentes às contrações são realizadas a cada hora, considerando um período de avaliação de 10 minutos. Devem ser anotadas quantas contrações ocorrem, cada quadrado representa uma contração, e qual é a intensidade dessas contrações. Contrações fortes são representadas por quadrado totalmente preenchido. Contrações moderadas por quadrados preenchidos pela metade ou rachurados, e contrações fracas por quadrados vazios, ou preenchidos por um fino pontilhado. Cumpre lembrar que a presença de mais de 5 contrações em 10 minutos caracteriza a condição de anormalidade denominada taxistolia. Parte 2. Condições fetais. Essa seção é utilizada para documentar condições fetais evolutivas importantes durante o trabalho de parto. É possível avaliar a vitalidade fetal por meio da ausculta fetal eletrônica intermitente, a integridade das membranas coriônicas e quando rotas, as características do líquido amniótico e fenômenos plásticos do polo cefálico. Ausculta fetal. É crucial que haja abordagem padronizada que permita a melhor forma de controle da vitalidade fetal e que seja capaz de estabelecer intervenções que identifiquem os resultados falso-positivos do comprometimento do feto. O uso generalizado de ausculta fetal continua não reduziu resultados adversos relacionados à acidemia quando aplicado em mulheres com gravidez de baixo risco. A meta-análise publicada em 2013, que incluiu parturientes com graus variados de risco para acidemia no início do trabalho de parto, demonstrou que a ausculta contínua se associou a maiores taxas de cesariana, risco relativo de 1,63, com intervalo de confiança de 95% entre 1,29 e 2,07, e o parto vaginal assistido de 1,15, quando comparada à ausculta intermitente. Entretanto, a ausculta contínua reduziu pela metade a incidência de crises convulsivas neonatais precoces, risco relativo de 0,5, intervalo de confiança entre 0,31 e 0,80, mas sem a redução da mortalidade perinatal ou paralisia cerebral. Portanto, a ausculta intermitente é preconizada para o controle da vitalidade fetal no intraparto, e definições da linha de base, considerando normais, são entre 110 a 160 batimentos por minuto. Em pacientes de risco habitual, a ACOG recomenda que a frequência cardíaca fetal seja auscultada a cada 30 minutos durante a fase ativa do trabalho de parto e a cada 15 minutos no período expulsivo. Para gestações de alto risco, esses intervalos seriam de 15 e 5 minutos respectivamente. No partograma da OMS, há espaço para anotações a cada 30 minutos, enquanto no MS do Brasil há espaço para avaliações horárias. Auscultas adicionais, bem como mudanças na forma de ausculta e demais condutas, devem ser anotadas em outro local. A ausculta de qualquer anormalidade demanda a realização de ausculta fetal contínua e instituição de intervenções que visem identificar o feto de alto risco para acidemia. Características do líquido amniótico. No local destinado a documentar este parâmetro, deve-se colocar a letra I
para membranas íntegras. Caso haja rotura, as letras serão as seguintes: C para líquido claro, M para mecônio, S para líquido tinto de sangue e A para ausência de líquido. Amoldamento do crânio fetal. A presença de crânio com amoldamento de ossos em associação com a apresentação fetal alta pode significar desproporção cefalopélvica. Esse parâmetro pode ser representado da seguinte forma: por 0, se os ossos são separados e as suturas são facilmente palpadas; por +1, ou uma cruz, se os ossos estão justapostos; por 2 cruzes, se os ossos se sobrepõem; e por 3 cruzes, se a sobreposição for mais relevante. Parte 3. Condições maternas. No partograma da OMS de 2000, há espaços destinados à documentação, além das contrações uterinas e sinais vitais e as intervenções maternas importantes na condução do trabalho de parto, tais como temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e todos os tipos e posologias de fluidos e ou drogas que porventura estejam sendo administrados. No partograma da MS 2001, há espaço para a documentação do uso de fluidos, ocitocina e outras medicações, e dados sobre analgesia de parto. É importante salientar que esses dados, estando ou não no partograma, devem ser coletados a cada hora ou intervalos mais curtos a depender de cada caso. Por isso, cada serviço deve customizar o partograma para que ele seja mais adequado, sempre respeitando seus princípios básicos. Diagnóstico de distócias no partograma. Embora tenha sido publicada há mais de 60 anos, a curva de Friedman, de 1955, ainda é utilizada na assistência parturiente para avaliar a normalidade de um trabalho de parto, editar quando intervenções devem ser instituídas para a correção de distócias. De acordo com os conceitos de Friedman, podem ser identificados com o uso correto do partograma distócias de dilatação da fase ativa e de descida por expulsivo. Distócias de dilatação. Essas distócias são diagnosticadas antes da dilatação completa do colo uterino e depende da altura da apresentação fetal. Fase ativa prolongada. Essa distócia é diagnosticada quando a dilatação cervical é progressiva em toques sucessivos, porém se dá em uma velocidade inferior a 1 cm por hora. No partograma, a curva da dilatação cervical cruza a linha de alerta. A principal causa dessas anormalidades é a presença de contrações em número ou quantidade insuficiente para promover a dilatação do colo uterino. Portanto, sua correção é feita, em primeiro momento, pelo emprego de movimentação da parturiente, priorizando posturas verticalizadas e por alívio da dor. Caso não se obtenha resultado desejado, a administração de ocitocina ou ruptura artificial das membranas são outras opções para a correção do quadro. Parada secundária da dilatação. Neste caso, a distócia é definida como a ausência da progressão da dilatação em 2 exames cervicais sucessivos, com intervalo maior de 2 horas, na presença das contrações uterinas adequadas. A causa dessa distócia é a desproporção cefalopélvica, que na maioria dos casos é relativa e secundária às apresentações fetais defletidas ou em variedades de posições transversas ou posteriores. Logo, por sua correção, deve-se utilizar estratégias que auxiliem o mecanismo de parto, tais como priorizar de postura verticalizada, alívio importante da dor, incluindo analgesia farmacológica, e ruptura artificial das membranas. Vale destacar que esta condição, as contrações uterinas, geralmente são em número e intensidade adequados. Assim, a prescrição de ocitocina não deve ser vista como intervenção. Quando necessária, deve ser realizada com cuidado. Parto tactócito ou precipitado. Distócia diagnosticada frequentemente de maneira retrospectiva, quando o período que se estende do início da fase ativa da dilatação e a expulsão do feto é de 4 horas ou menos. O padrão de contrações é de taxistolia e a principal causa dessa intervenção é o uso iatrogênico de ocitocina.
Nesse caso, a parada de infusão da ocitocina é mandatória. No partograma, a curva de dilatação se distancia da linha de alerta para a esquerda. Essa distócia está associada a maior risco de hemorragia puerperal, tanto por atonia uterina quanto por lacerações de trajeto, ou sofrimento fetal agudo. Portanto, recomenda-se especial atenção à vitalidade fetal e à assistência do terceiro e do quarto período. Distócias de descida. Essas distócias são diagnosticadas após dilatação completa do colo uterino e estão relacionadas à velocidade da progressão do feto pelo trajeto durante o período expulsivo. Período expulsivo prolongado. Essa distócia é diagnosticada no partograma quando a descida da apresentação é progressiva, porém ocorre em velocidade inferior à esperada para a parturidade e condições clínicas da paciente. A expulsão fetal não se dá no tempo máximo do período expulsivo estabelecido, ou seja, em 2 horas para nulíparas e 1 hora para multíparas. Em 2003, a ACOG, American College, recomendou o acréscimo de mais 1 hora no período expulsivo caso a parturiente esteja sob efeitos de analgesias farmacológicas. Essa distócia está frequentemente associada às contrações deficientes. Intervenções voltadas para sua correção são posturas de parto verticalizada, administração de ocitocina, ruptura de membrana e, quando não houver sucesso, parto vaginal assistido, desde que respeitados os pré-requisitos para sua realização. Parada secundária da descida. Nesse caso, a distócia é definida como a ausência de progressão da descida em 2 exames cervicais sucessivos, com intervalo de 1 hora ou mais. Como o principal motivo dessa intercorrência é a desproporção cefalopélvica, sua correção deve ser rápida e por meio de intervenções que promovam os mecanismos de parto, especialmente as rotações. Logo, a verticalização da parturiente, rotura de bolsa e rotura manual de polo cefálico podem auxiliar a sua correção. Após a publicação de Zhang em 2010, os conceitos de distócia de Friedman foram revisitados e novos foram sugeridos. Em 2012, nos Estados Unidos, a ACOG realizaram um workshop destinado a estabelecer estratégias para a prevenção da primeira cesárea. Em 2014, a SMFM e a ACOG publicaram um conselho intitulado Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery, ou seja, a prevenção segura do primeiro nascimento por cesariana, redefinindo o conceito de trabalho de parto normal e distócias. Em 2017, a American College reafirmou a importância de se redefinirem esses conceitos, a fim de evitar intervenções desnecessárias durante o trabalho de parto. Sendo assim, mudanças importantes são propostas na assistência obstétrica, tais como: a fase ativa da dilatação deve se iniciar com 6 centímetros de dilatação, momento em que o partograma deve ser aberto, e só a partir de então as distócias podem ser diagnosticadas. A fase ativa prolongada não é indicação de cesariana, desde as condições maternas e a vitalidade fetais sejam tranquilizadoras. Parada secundária da dilatação só pode ser diagnosticada após 6 centímetros de dilatação, com ruptura de membranas e pelo menos um dos seguintes itens: ausência de progressão da dilatação após 4 horas de contração de boa qualidade ou ausência de progressão da dilatação após 6 centímetros de contração de qualidade insuficiente estimuladas com ocitocina intravenosa. Não há tempo máximo para o período expulsivo. Recomenda-se que a parada secundária da descida só seja diagnosticada quando não houver progressão da apresentação após 3 horas de período expulsivo em nulíparas e após 2 horas em multíparas. Caso haja analgesia farmacológica, os fetos em variedades posteriores devem apresentar mais 1 hora de período expulsivo. Além disso, é preconizada a tentativa da rotação manual da cabeça fetal e o parto vaginal assistido, antes da indicação de cesariana. Tanto o estudo de Friedman, 1955, quanto o de Zhang, em 2010, possuem várias limitações. Provavelmente, as diferenças encontradas entre as curvas de evolução da dilatação cervical durante o trabalho de parto são consequentes aos diversos modelos matemáticos utilizados para ajustá-los. No entanto, apesar de sedutores, os achados de Zhang carecem de validação.
Vários estudos são necessários para se verificar a validade dos novos partogramas, como estratégias de redução de cesariana, e quais os efeitos das intervenções propostas para a correção de distócias redefinidas pelos autores. Eles encorajam trabalhos de parto consideravelmente mais longos do que os assistidos nos dias de hoje, tanto para a fase de dilatação como o período expulsivo, mas até o momento não fornecem quaisquer evidências sólidas de segurança materna e ou perinatal. Embora alguns serviços de assistência obstétrica tenham adotado as novas recomendações, ainda vai levar tempo para que elas sejam amplamente utilizadas e para que as evidências mais robustas de seus benefícios sejam disponibilizados. Obviamente, o trabalho de parto no atual cenário precisa ser reavaliado e as condições de normal e anormal devem ser reexaminadas, sem nos esquecermos de que a avaliação clínica deste evento é essencialmente um processo constante de análise da probabilidade de um parto vaginal seguro. Gráficos são excelentes ferramentas para esse propósito, porém, nunca devem ser usados isoladamente, uma vez que o trabalho de parto é um processo dinâmico, no qual muitos fatores maternos fetais relacionados ao local, equipe e forma de assistência contribuem para um resultado obstétrico de sucesso. Considerações finais. O partograma é considerado um dos mais importantes avanços do cuidado obstétrico e, segundo a OMS, deve ser utilizado universalmente como ferramenta de manejo do trabalho de parto. As controvérsias existentes sobre conceitos relacionados ao trabalho de parto, diagnósticos e distócias, bem como as suas abordagens, não invalidam de modo algum a utilização deste instrumento. Em serviços obstétricos carentes de recursos, o partograma mostra seu benefício ao auxiliar na identificação da parturiente que precisam de encaminhamento por possuírem maior risco de distócia e necessidade de intervenções para resolverem suas gestações de maneira segura. Em serviços de referência, questiona-se a utilidade do partograma, porém parte da falta de evidências que suportam o seu uso nesses locais advém do fato dele ser utilizado de maneira inadequada, com a instituição de intervenções incorretas e de forma precipitada. Além disso, o partograma é um documento que facilita a comunicação entre os membros da equipe e, quando bem preenchido, traz benefícios que vão além da avaliação da progressão do trabalho de parto. Ainda, vale destacar que o trabalho de parto é um processo dinâmico, no qual muitos fatores contribuem para o resultado obstétrico de sucesso, e o partograma é mais uma estratégia que corrobora para esse fim. Portanto, para otimizar seus benefícios, o partograma tem que estar presente nos serviços de assistência às parturientes. Seu uso tem que ser estimulado e baseado em protocolos de fácil execução. Os membros da equipe obstétrica multiprofissional devem ser treinados e supervisionados no uso do instrumento por facilitadores com experiência. O treinamento deve ser completo, envolvendo técnicas de preenchimento, estabelecimento dos diagnósticos de distócia e como manejá-las. Devem existir programas de educação continuada e auditorias que examinem se seu uso do partograma tem resultado em redução de resultados adversos. Dessa forma, o real potencial do partograma como ferramenta da melhora dos resultados maternos e perinatais poderá ser alcançado. Bibliografia.